gente, tudo bem com vocês? Oi, sumida, né? Há quanto tempo que eu não apareço por aqui? Há quanto tempo que a gente não grava vídeo pro nosso canal, né? E é por isso que eu estou aqui. Gente, eu quero começar esse vídeo pedindo primeiro desculpas, né? Perdão a todo mundo por ter sumido do canal, sem ter dado nenhuma explicação, né? Porque o último vídeo que nós fizemos aqui no canal, acho que tem mais de um ano, quase 2 anos, né? Que o último vídeo que nós fizemos foi, se eu não me engano, foi compras do mês de janeiro do ano passado, né? E de lá pra cá, gente, muitas coisas aconteceram, né? Então, assim, esse vídeo é um vídeo explicativo, né? Estamos voltando pro canal e explicando para vocês o porquê que nós sumimos, porquê que o canal ficou parado durante tanto tempo. Gente, é o seguinte, esse canal aqui começou por conta da obra da nossa casa, né? Antes de mais nada, né? Para quem tá vendo esse vídeo assim por um acaso, meu nome é Denise, eu e meu esposo Lindenberg estamos construindo uma casa aqui na cidade de Tianguá, que fica no interior do Ceará, tá ok? E nós começamos o canal para mostrar a construção da nossa casa justamente aqui nessa cidade, na cidade de Tianguá. E há mais de um ano atrás, nossa obra começou em 2023, né, em setembro de 2023 e concluímos, digamos assim, né, concluímos, né, pelo menos levantamos algumas paredes, terminamos de levantar algumas paredes em outubro do mesmo ano, né, 2023. E a última coisa que nós fizemos na casa, né, foi a encanação e o piso, se eu não me engano, eu até mostrei aqui no canal. E o último vídeo postado aqui no canal foi compras do mês de janeiro do ano passado. Então, assim, gente, a nossa obra, né, ficou parada durante todo esse tempo, tá? Por isso que o canal parou. E acabou a grana, né? Porque quando você constrói com pouca grana, né? Com pouco dinheiro, então assim não tem muito o que fazer, né? Então a obra parou, nós nos endividamos porque teve algumas coisas da obra, gente, que nós colocamos no cartão de crédito e as coisas começaram a ficar apertadas também na nossa casa por conta da construção. Então assim nos endividamos, ainda estamos endividados, né? A dívida chegou num ponto que não deu mais pra gente pagar, né, no cartão de crédito. E vocês sabem como é a dívida, né? A gente vai colocando uma coisa, vai colocando outra, quando você vê, né, faz aquela bola de neve, aquela coisa louca e não tem mais como a gente pagar. Então, assim, grana acabou, ficamos endividados, muitas coisas aconteceram nesse tempo aí, que nós ficamos sumidos aqui do canal. Coisas boas, coisas não tão boas assim. E entre essas coisas não tão boas assim, né, gente, além da dívida, né, teve muitas coisas. Teve parente nosso doente, né, um dos irmãos do meu esposo ficou doente. A dificuldade que nós tivemos de juntar dinheiro, porque apesar de ser somente eu e meu esposo, né, nós não temos filhos ainda, somos tentantes, né, estamos tentando ter um bebê, mas até agora Deus ainda não nos honrou com esse filho. Mas apesar de nós não termos filhos, gente, até pra gente as coisas também são difíceis, né, até pra nós. A galera acha que é tudo fácil, pra quem não tem filho é tudo mais fácil. Nem sempre, né? Nem sempre, há controvérsias, né? É mais fácil assim, no sentido de que quando você tem filho, as prioridades são os filhos, é claro, né? Então, assim, e juntar dinheiro fica mais difícil. Mas no nosso caso, gente, também foi difícil juntar grana para fazermos alguma coisa na nossa casa, para voltarmos à obra da nossa casa, né? Apesar de sermos só nós dois, para você ver como as coisas estão tão difíceis que até para um casal sem filhos o negócio está meio complicado, meio difícil. Então, assim, todas as vezes que nós queríamos juntar grana, sempre acontecia alguma coisa, sempre tinha um imprevisto, uma coisa que quebrava dentro da casa, né? Da casa, porque
nós começamos a construir morando de aluguel. Então assim, sempre que aparecia alguma coisa quebrada na casa, nós tínhamos que comprar. Sempre que tinha que fazer um conserto na casa, era nós que tínhamos que fazer, contratar mão de obra, enfim. Então assim, nós tivemos essa dificuldade de juntarmos dinheiro. Mudamos de casa, né? Trocamos de casa, porque a nossa casa, gente, a casa que nós estávamos morando antes, né? Ela fica na mesma rua da nossa casa construída. Só que assim, a casa ela estava à venda. Nós já entramos na casa sabendo que a casa estava sendo, né, vendida. Só que assim, gente, durante algum tempo, né? Durante algum tempo não aparecia ninguém, né, para ver a casa, para querer comprar a casa, né? Possíveis compradores da casa durante alguns meses, eu acho, durante alguns meses. Chegou um ponto, né, que eu acho que o dono da casa começou a anunciar a casa nas redes sociais, nesses sites de compra e venda de imóveis, e começou a aparecer, né, possíveis compradores. E chegavam lá, pediam para dar uma olhada na casa, e é lógico que nós tínhamos que abrir as portas da casa, porque a casa não era nossa, né, gente? Era uma casa alugada. Então, assim, nós tínhamos que abrir as portas da casa para mostrar a casa para as pessoas, né? Então isso meio que começou a incomodar a gente, tanto eu quanto meu esposo. O que é que aconteceu? Mesmo que nós soubéssemos que a casa estava sendo vendida e que nós tínhamos a obrigação de abrir as portas da casa, né, isso meio que começou a incomodar, porque nós tínhamos que abrir as portas da nossa intimidade também, né? A galera entrava, ficava olhando nossas coisas, e a gente hoje em dia nós não sabemos quem é quem, né? Ninguém vem com uma estrelinha na testa ou com uma frase dizendo eu sou uma boa pessoa, ou o contrário, né? Então isso meio que começou a nos incomodar, e nós acabamos saindo da casa. E também, gente, tinha a iminência de um dos meus cunhados, né? Um dos irmãos do meu esposo vir morar conosco, né? Como eu falei, esse meu cunhado, ele ficou muito doente, a ponto de ficar entre a vida e a morte, né? Na verdade, ele ficou entre a morte e a morte, porque os médicos já tinham desenganado ele, né? Ele estava com problema no pulmão, infecção no pulmão, né? E ele teve 2 paradas cardíacas, porque ele teve que fazer uma espécie de, né? Eu acho que tirar, né? A água do pulmão, tirar pus do pulmão. E nessa drenagem, pronto, lembrei da palavra, essa drenagem, né, para retirar a água, o pus do pulmão, ele acabou tendo 2 paradas cardíacas, né? Teve infecção generalizada, os rins dele ficaram parados, ele teve que fazer até hemodiálise. Então assim, gente, mas para honra e glória do nosso Deus, o meu cunhado se recuperou, né? Graças a Deus, hoje ele está bem. Para quem não acredita em milagres, né, é porque não conhece o meu cunhado, porque ele é um milagre vivo, tá, gente? Então, assim, nós ficamos muito preocupados, meu esposo teve que também ajudar em alguma coisa. Então, assim, essa era a nossa dificuldade em juntar dinheiro, porque sempre, como eu falei para vocês, sempre aparecia alguma coisa, né? Era um parente que aparecia doente, a gente tinha que ajudar. Era uma coisa na casa que aparecia quebrada, a gente tinha que fazer. Era um conserto, era uma coisa e outra, a gente tinha que fazer, e por isso que nós tivemos essa dificuldade. E também, né, como eu falei para vocês, nós tivemos que sair da casa, porque também tinha essa possibilidade dele vir morar conosco, né? Porque aqui, gente, onde nós estamos morando é serra, né? Tianguá é uma serra. Então aqui tem ar puro, tem natureza, tem essa coisa toda, né? Então meu cunhado, tinha essa possibilidade do meu cunhado vir morar conosco, mas assim, a decisão foi dele, ele não quis, ele quis permanecer na capital mesmo, né, Fortaleza. Nós somos de lá de Fortaleza, tanto eu quanto meu esposo, e nós viemos parar em Tianguá por conta do trabalho dele, né? Ele foi transferido para cá, e nossa família toda continua lá. Então assim, voltando à história da casa, nós tivemos que sair da casa também, né, por conta do nosso cunhado. A gente precisava de uma casa com um espaço maior, porque a casa que nós estávamos antes, gente, só tinha 2 quartos.
Então, assim, como nós recebemos visitas, se o meu cunhado viesse morar conosco, né, por um tempo, passar um tempo conosco, um quarto ia ficar ocupado, né? Então tinha que ter mais um quarto para quando chegasse uma visita ela ficar hospedada ali, né? É, ela ficar bem hospedada no quarto, né? Ela ter a privacidade dela. Então foi por isso que nós tivemos que sair de casa, da casa que nós estávamos antes. Eu não vou fazer tour dessa casa, tá, gente? Na outra casa que nós tínhamos não, gente, a casa alugada, né, que nós estávamos, eu fiz um tour, tem até aqui no canal esse tour da casa. E a pessoa que comprou a casa, gente, modificou a casa inteira, né? Nós pegamos amizade com o antigo proprietário da casa e um dia, né, nós fomos lá porque ele é chaveiro, né? Ele faz cópia de chave, tá? E nós precisamos fazer a cópia da chave dessa casa aqui. E ele nos contou, né, que ele também pegou amizade com a nova proprietária da casa e ele nos mostrou a filmagem, né, que ele fez da casa, né, a nova proprietária modificou toda a casa, gente. Então, assim, quem viu o tour da casa, o tour daquela casa vai ficar guardado porque tá completamente diferente, a casa tá completamente modificada, ela mudou tudo, né? É uma outra casa, até a frente da casa só não mudou o muro, o portão, essas coisas ela não mudou. Mas assim, a frente da casa trocou porta, janela, trocou tudo, é uma nova casa. Enfim, então assim, nós tivemos que sair de lá, né, por conta disso, porque a casa estava, né, para ser vendida. Tinha a possibilidade do meu cunhado, né, só um resumo aqui, do meu cunhado vir para cá. E isso não aconteceu, meu cunhado não veio, né, decidiu ficar em Fortaleza, mas nós tivemos que sair da casa que nós estávamos antes. E um ponto também, gente, que eu quero deixar aqui, um dos motivos também, desmotivação. Eu fiquei, né, tão desmotivada a ponto de nem sequer conseguir olhar o canal, né? E eu não conseguia de jeito nenhum olhar o canal. Vocês podem até dizer, mas mesmo que a obra tenha acabado, você devia ter pelo menos feito vlog, vídeo de receita, ter mostrado a cidade onde você mora. Gente, eu tenho muita vontade de fazer esse tipo de vídeo, eu tenho muita vontade de fazer vlog, mostrando a cidade. Eu tenho muita vontade, eu tenho muitas ideias na minha cabeça, só que o que falta é equipamento, né? Eu não tenho esses equipamentos que a galera tem, ring light, tripé, essas coisas eu não tenho, né? Nós não temos, né? E eu tenho muita vontade de fazer, mas me falta equipamentos. E vocês podem até dizer, mas por que você não comprou? Gente, quem está em obra, toda moedinha que entra no orçamento, você já pensa, isso aqui vai para a obra. Então, assim, o que era que eu pensava? Se eu comprar esses equipamentos, o que é que vai acontecer? Vai faltar mais na frente para a obra. Então, a prioridade sempre foi a obra, então eu resolvi deixar para comprar esses equipamentos depois, né? Quando nós estivermos na nossa casa, quem sabe aí eu penso em comprar esses equipamentos, tá ok? Então, assim, outra motivação também, né, outra coisa também que nos deixou bastante preocupados é porque estavam entrando na nossa casa, né, estavam, né, porque a gente não sabe a quantidade de pessoas que estavam entrando na casa, tá, gente? Um dia eu fui deixar o lixo, né, porque lá no loteamento onde nós futuramente iremos morar, tem um local onde a gente coloca o lixo, né? E um dia eu passei, né, saí lá da casa que nós morávamos antes, eu passei e vi a casa mexida, né? Porque quando a gente fez a casa, né, não tinha porta, não tinha nada, tá, gente? A gente só sobrou alguns tijolos e nós colocamos os tijolos na porta da frente da cozinha e nós colocamos também nas janelas. Então, assim, quando eu passei, eu percebi que os tijolos que estavam na frente da casa, né, na porta da frente, estavam mexidos. E o que é que aconteceu? Eu liguei imediatamente para o meu esposo e eu falei, olha, eu acho que estão entrando na casa. E quando meu esposo chegou do trabalho, ele fez uma ronda, né, entrou na casa e ele viu que realmente tinham entrado na casa porque a casa estava suja.
né? Inicialmente nós achamos que era o vento que estava, né, levando a sujeira para dentro da casa, mas não era, gente, porque não tinha tijolo lá, não tinha nem como o vento levar tão alto assim, né? Só se fosse pelo telhado, mas mesmo assim não tinha como, o telhado, né? Não tinha como. Então, assim, e isso se repetiu por várias vezes, várias vezes. Quando foi um dia, né, algumas outras vezes que isso se repetiu, nós entramos na casa e vimos que tinha até, né, a pessoa tinha feito as suas necessidades fisiológicas dentro da casa, né? Chegamos a ver também preservativo usado dentro da casa. Então, assim, gente, isso nos deixou muito preocupados porque nós ficamos com medo da nossa casa ser tomada, né? Nós não conhecíamos a pessoa ou as pessoas. Eu falo assim porque nós não sabemos a quantidade de pessoas que estavam entrando na casa. Ninguém viu, gente, ninguém via essa pessoa entrando. Nós chegamos até a sondar com alguns vizinhos, né? Porque eu acho que eu cheguei até a mostrar em alguns vídeos que lá não é um loteamento totalmente isolado, né? Tem vizinhos, né? Tem a galera das casas financiadas que foram construídas bem próximo até o nosso lote. E nós chegamos a perguntar e a galera dizia que não tinha visto ninguém. E se tinha visto, quem era que ia dizer, né, gente? Hoje nós chegamos num ponto que nem um gesto com a mão nós podemos fazer, porque você já corre o risco enfim, né? Não vou nem falar aqui. Então, assim, nós ficamos muito preocupados, ficamos chateados, mas não podíamos fazer nada porque, como eu falei, faltava grana para a gente fazer o que precisava ser feito. Muro, colocar porta, colocar janela, entendeu? E a gente estávamos tentando, né, juntar dinheiro e, como eu falei, sempre aparecia um motivo. A gente apertava aqui, apertava ali, fazia sacrifício, deixava de fazer coisas, deixava de sair, deixava de comprar roupa, mas não adiantava porque estava ficando meio complicado, né? Então, assim, nós não tínhamos como voltar à obra porque nós ficamos muito preocupados mesmo com essa questão de estarem entrando. Vocês podem até falar, ué, mas por que você não fez um BO, né? Fez um boletim de ocorrência, pediu para a polícia investigar. Gente, polícia trabalha com provas, né? A polícia, ela costuma trabalhar com provas. Então, assim, se nós não tínhamos nenhuma testemunha, não tínhamos vídeo, né? Nós não víamos a pessoa entrando, então não tinha como a polícia trabalhar com esse tipo, sabe, sem provas. Então, no máximo que a polícia ia fazer era uma ronda e deixar para lá, né? Ia deixar para lá, arquivar o caso e acabou. Então, por isso que nós não fizemos BO, por conta disso, né? Então, outro motivo, assim, que, sabe, assim, que parte o coração da gente, deixa a gente ainda mais desmotivado para tudo, gente, foi a minha mãe ter passado por um golpe. Eu até pedi permissão a ela para contar esse caso aqui, né? Porque como a história não é minha, é da minha mãe, então eu tive que pedir permissão a ela para falar aqui. Nós não somos ricos, tá, gente? Nem eu, nem meu esposo, nem minha família, nem a família dele. Mas, assim, a minha mãe, ela tinha um dinheirinho junto numa conta, né? Ela passa, desde que ela começou a trabalhar, né? Que já foi tarde também, minha mãe sempre trabalhou, mas, assim, depois que ela casou, ela deu uma parada, porque tinha, né, que cuidar dos filhos pequenos. Então, assim, quando ela voltou a trabalhar, isso quando ela já estava com seus 30 e pouco, 40 e poucos anos, ela começou a juntar uma graninha, né, para fazer as coisas que ela queria, né, para, sei lá, fazer uma reforma numa casa, comprar um terreno, sei lá, fazer alguma coisa do tipo. E quando foi o ano passado, né, eu acho que acho que no finalzinho de setembro para outubro, ela passou por um golpe, né? Uma pessoa ligou para ela dizendo que era do golpe, a gente, era do banco na qual ela é cliente, e a pessoa dizendo que era do setor de segurança e falou o nome dela completo, deu, sabe, assim, toda a documentação dela, falou tudo. A minha mãe conta que a pessoa foi tão persuasiva ao ponto de falar tudo. Aí, né? E para ser mais convincente ainda, a minha mãe falou que ela, não quero senha, eu não quero nada seu.
A gente é do setor, nós somos do setor de segurança e estamos vendo aqui que tem uma pessoa fazendo compras não sei aonde, de nome tal, e falava o nome lá da suposta pessoa que estava fazendo compras no nome da minha mãe. E ela mandou um link, e a minha mãe disse que esse link, gente, tinha o símbolo lá do banco na qual ela é cliente. E mandou ela clicar naquele link, que ali ela ia entrar no site, que ela ia ter que responder algumas perguntas, não sei o que, e a conta dela ia estar segura. Nisso a minha mãe clicou nesse link, e o que é que aconteceu? Todo o dinheiro que ela tinha na conta, gente, todo o dinheiro que ela tinha na conta foi surrupiado, né? Então assim, não era muita coisa, tá, gente? Minha mãe não tinha milhões na conta dela, mas tudo que ela tinha foi conseguido com muito sacrifício, né? Então assim, foi de partir o coração. Quando a minha mãe me contou essa história, ela veio me contar, acho que eu estava bem com um mês já que tinha acontecido, porque ela sabia que eu ia ficar preocupada, e eu já tinha avisado a ela para ela não clicar em nenhum link que aparecesse para ela. Mas como a pessoa foi convincente, né, foi tão convincente ao ponto de falar o nome dela, falar o endereço dela, documenta essas coisas, então ela acabou clicando no link lá e perdeu tudo, né? Então assim, o que eu tô falando aqui, gente, é para até servir de alerta para quem tem idoso em casa, e até mesmo que você não tenha idoso, né? Até mesmo pra gente, né? Porque às vezes a gente acha que sabe tudo, não, eu sei de tudo, nunca vai acontecer comigo. E às vezes a gente acaba caindo nesse tipo de golpe. Então assim, fica o alerta, orientem os idosos que vocês têm em casa, gente, e até fiquem atentos a todo golpe que está surgindo, porque a cabeça da galera que não é do bem, né, digamos assim, ela trabalha mais rápido do que a galera que é do bem, tá? Então assim, fica aqui o alerta, tá? E um dos motivos também que fez com que a gente desanimasse mais ainda e ficasse com medo, porque eu juro pra vocês, gente, que depois do que aconteceu com a minha mãe, eu fiquei com muito medo, sabe? Qualquer link que chega pra mim, SMS da operadora de celular, né? Até da operadora mesmo, né? Da internet, e às vezes chega, né? SMS, eu fico com medo, né? Então, assim, isso foi também um dos motivos que nos fizeram, assim, ficar muito mais desanimados ainda com certas coisas, né? Então, assim, gente, obra, ela requer muita paciência, muita. Eu digo que a obra da nossa casa nos ensinou muito, né? Ela nos fez, sabe, sermos mais resilientes, mais pacientes, pelo menos eu, né? Porque eu não me considero uma pessoa tão paciente assim. Então, assim, chega um ponto que você pensa em desistir, mas você pensa, desistir pra quê, né? Cheguei até aqui, a casa já tá feita, falta só algumas coisas, como eu vou desistir, né? Eu vou derrubar a casa? Não tem como, né, gente? Então, assim, gente, passando aqui só pra falar sobre isso, tá? Para falar para vocês o porquê que a gente saiu aqui do canal. Foi muita coisa, né? Eu tô só resumindo as coisas que aconteceram, que fizeram com que a gente desanimasse, com que a gente ficasse triste, né? A ponto de nem sequer nem olhar para o canal, porque chegou um ponto, gente, que nem sequer olhar para o canal, como eu falei anteriormente, eu não conseguia, né? Então a gente tá voltando aos pouquinhos, né? Aqui para o canal, e a gente vai fazer alguma coisa na nossa casa, né? Graças a Deus, Deus está nos permitindo fazermos mais algumas coisas, né, na nossa casa, para a gente poder entrar. Esse ano ainda, se Deus quiser, a gente entra na nossa casa. Tá certo, gente? Então, assim, só para esclarecer, pedir mais uma vez desculpas, perdão por ter sumido, não ter dado nenhuma explicação, mas também eu quero agradecer a quem permaneceu aqui no nosso canal, tá? Eu sei que muitas pessoas permaneceram aqui e nem sequer lembram que são inscritas nesse canal, né? Mas mesmo assim, eu agradeço a você que continuou, mesmo sem ter esquecido que se inscreveu nesse canal,
A você que, né, as pessoas que saíram do canal, também agradeço pelo tempo que ficou aqui, porque eu acho que se eu não me engano, eu acho que a gente perdeu alguns inscritos. Então assim, gente, só para esclarecer mesmo, para dar uma explicação para vocês, porque eu sei que muitas pessoas devem estar pensando, acho que eles já terminaram a casa, já devem estar morando lá na casa, nem sequer, né, falaram nada pra gente, não mostraram vídeo, não mostraram nada, mas não é bem assim não, tá, gente? Nós ainda estamos, batalhando ainda para entrarmos na nossa casa, mas vai dar tudo certo se Deus quiser. E o recado para você, né, que também está construindo, gente, tenham fé. Fé é a base de tudo. Se não fosse a nossa fé, se não fosse, sabe, Deus nos ajudando, se não fosse Deus nos abençoando, nos dando força para continuar, nós teríamos já desistido de tudo, deixado tudo para trás mesmo. Porque realmente chega um ponto que a gente fica com essa vontade de desistir. Mas não desistam. Para você que vai começar a construir, ou com pouco dinheiro, ou com muito dinheiro, gente, força, porque não é fácil. Obra não é fácil. Obra requer muita paciência, muita fé, muito tudo, né? Muito tudo, tá ok, gente? Então, assim, mais uma vez, 1000 desculpas por ter sumido daqui, 1000 perdões por ter sumido daqui, por não ter dado nenhuma explicação, e agradecer mais uma vez a você que continuou aqui no nosso canal, mesmo que tenha esquecido que estava inscrito no canal, mas continuou aqui, tá? E só um spoilerzinho aqui da obra da nossa casa. Nossa casa já tem muro, tá ok, gente? Não vou falar mais nada, tá bom? A gente vai voltar a postar aqui no canal, tá certo? Só quero agradecer mais uma vez, pedir desculpa mais uma vez, tá certo? Muito obrigada mesmo, gente, por tudo, tá? Que Deus abençoe vocês. Um beijo e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!